o Pedro, estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje temos aqui o top 9 da coleção. Galera, não é top 10 porque eu ainda não tenho um 10 SF Guard de Dragon Ball. Vocês mesmos podem contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atualmente eu só tenho 9 SF Guards de Dragon Ball. E não é SF Guards no geral, é Dragon Ball. Se fosse assim eu poderia pegar o Luffy, Zoro, Naruto, Capitão América, mas não. Aqui é SF Guards Dragon Ball. E é claro, considerando os bootlegs aqui de qualidade também, né? Como, por exemplo, esse. Então, vamos lá pro top 9. Dessa vez eu resolvi fazer diferente. Aqui agora mostrando todo mundo junto. E eu falando aqui pra vocês as posições de cada um, beleza? Então, simbora. E galera, aquela que fica em nono lugar é algo que eu acho que vocês já esperam. É ele, Goku Blue Kaioken. Galera. Gente, pra quem não sabe, esse Goku Blue Kaioken, ele foi meu primeiro de Dragon Ball e a tinta do rosto começou a sair. Só de tocar ela sai já. Então, tipo, isso me decepcionou muito. Tipo, é uma figura legalzinha e tal. Tecnicamente, ela pode até ficar em uma posição superior do que a próxima figura que eu vou mostrar, mas esse negócio da tinta do rosto sair, gente, é de acabar com o meu coração de colecionador. Simplesmente qualquer toquezinho pode simplesmente sair a tinta do rosto. Então, tipo, eu não consigo mais ficar defendendo essa figura direito, não. Essa figura, se não tivesse esse problema de rosto, ela no mínimo estaria na posição, uma posição superior da próxima figura, no mínimo. Mas, infelizmente, devido a esse problema do rosto, ela perde muitos pontos comigo. E eu gosto muito da ideia de roupa Battle Damage. Eita! Ai, 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 doeu em meu coração. Gente, isso aqui. Ai, au. Isso aqui não era planejado. Com certeza não era. Isso aqui doeu no meu coração. Ai, isso aqui doeu. Doeu bonito. Desculpa aí, galera, por isso. Já tô ajeitando aqui as coisas. Ai. Isso aqui me pegou um pouquinho de surpresa. Mas, ó, colocando aqui de volta, ele já... Meu Deus, eu tô querendo derrubar, só pode. Ai. Mas pronto, tá tudo resolvido, né? Meu Deus. Tá tudo querendo cair aqui. Uma dividida só nunca porque tava segurado no effect. Obrigado, Godito. Mas voltando a falar aqui do Goku, devido a esse problema da tinta do rosto, é só por conta disso que ele tá nessa última posição. Se não fosse por isso, ele poderia sim ficar numa posição superior. Eu gosto da ideia de figura Battle Damage e tal, mas infelizmente esse Goku não me ajudou. Mas tá, vamos para a oitava posição, que ó, Goku Super Saiyajin. Ele é 1.0, é defasado, é um pouco mole, mas eu considero os fatores dele, galera. Ele é 1.0, primeiro Goku lançado, começo de carreira aqui da SF Guards Dragon Ball. E tipo, quando a gente olha ao todo, ele não é uma figura horrível, não é à toa que no review deu uma nota bem alta pra ele, porque eu também considerei o período que ele saiu. O Blue Kaioken ali, eu considero o período que ele saiu. Não era pra acontecer esse sinal da tinta sair. É uma grande decepção pra mim ainda. Mas esse daqui, ele, apesar de não se equiparar ao top 1 atual e tal, ele é bem legal ainda. É uma figura barata de entrada, então ajuda bastante. E como eu não tenho outras figuras, ele consegue ainda se sustentar um pouco aqui no top 9. Que em breve eu espero que vire um top 10, quem sabe próximo ano. Mas tá, esse Goku em si ele não tem esse grandes problemas. A parte maior problemática dele é ficar mole, mas o problema é que comparado às outras figuras, o tempo não ajudou tanto ele. Ele ficou um pouco defasado. Mas tá, continuando, agora vamos pro top 7. Que olha só, já está do lado dele. Vegeta Super Hero. Galera, esse Vegeta, por um bom tempo, foi meu único Vegeta. Meu único. Atualmente já não é mais. Em breve temos review dele no canal em breve. Mas o que acontece? Esse Vegeta, por um bom tempo, foi minha única figura representando o Vegeta.
Atualmente eu tenho outro, que eu acho um pouco melhor, foi mal aí, Vegeta. Mas essa figura supriu muito bem. Só que a questão é, se vocês olharem bem, minhas figuras, elas não são simplesmente, mais ou menos ali, outra mais fraquinha. Não, todas essas figuras são muito boas. Elas entregam o que tinham pra entregar. Esse Vegeta que eu tenho, ele é uma figura um pouco mais simples. Ele é uma figura bacana. O problema é, as minhas figuras de Dragon Ball, a grande maioria tá num outro nível. Isso é um detalhe que eu tinha. Quando eu parei pra pensar, eu achei engraçado. Porque os mais fraquinhos mesmo é esse Goku 1.0, esse Vegeta e esse Blue Kaioken. O resto, gente, tem cada acessório diferente que chama atenção, a escultura. Então, realmente, por conta disso, quando a gente vai prestando atenção, esse Vegeta acaba assim realmente ficando mais pra baixo. Mas não é porque a figura é ruim. Eu não tô dizendo que é lixo nem nada, nem esse Goku. Esse aqui eu já, por outro lado, sou um pouco mais crítico. E não falo do Gohan, eu falo do Goku ali. Eu sou um pouco mais crítico por conta da tinta, mas esse aqui eu não digo que é uma figura horrível, é questão por conta de tempo. Esse Vegeta eu também não digo que é horrível, é por conta que, comparado às outras figuras, elas são um pouco mais de luxo comparada a ele. Mas tá. Pedro, então é isso que você tem pra falar do Vegeta? É meio que isso, porque ele basicamente é uma figura padrão do Vegeta, vem mãos e rostos e acabou. A maior diferença desse Vegeta pra outros é o peitoral dele, mas eu nem tenho um Vegeta de peitoral de armadura pra me ajudar a falar. Mas mesmo assim é uma ótima figura, é interessante. Mas ok, continuando aqui, agora nós iremos pro próximo rank que também está do lado. Android 21. E, gente, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho quase certeza absoluta que se fosse só a figura, talvez o rank dela estivesse mais alto. Como assim, Pedro, o rank dela estivesse mais alto? Explique-se. Gente, é porque uma coisa que é fato, ela vem muito item. Só que eu tenho um problema. A Android 21 é a Android 21. Quem, por exemplo, acompanha Dragon Ball talvez nem conheça essa personagem. Eu conheço porque eu tenho o jogo e tal. Mas vamos dizer assim, entre Gohan e Android 21, quem é que vocês gostariam de ter na coleção? Gohan. Estou dando um exemplo aqui prático. A grande maioria diria Gohan. Então, o problema é, ela é uma personagem mais esquecível, é uma grande figura de qualidade, mas não é uma figura tão essencial. Então, talvez por conta disso, ela não tenha subido tanto no ranking meu próprio. Mas se fosse para eu olhar melhor, talvez o ranking dela estivesse em outro nível, ok? Porque é uma grande figura essa daí, é uma ótima figura, reconheço isso sem nenhum problema, mas a questão é, ela só é uma personagem mais esquecível. Uma personagem que muita gente nem conhece por ser de jogo. Mas é bem completa. Vem o óculos que dá pra colocar e tirar, vem effect, vem braço cruzado. Então é uma figura sim bem completa. A questão é só esse o problema. Que por ser de jogo, muita gente acaba nem conhecendo e não dá sua devida importância. Talvez se ela fosse do anime mesmo, tipo, fosse uma personagem mais conhecida, talvez o rank dela fosse realmente bem diferente. Porque às vezes, quando a gente vai dar uma nota aqui, avaliar e tal, a gente também usa o nosso julgamento do personagem. Então, talvez o rank dela fosse outro. Mas, como é o meu top aqui, eu tô tanto considerando qualidade quanto negócio. Porque se fosse só por característica do personagem, eu acho que Android 21 seria a última aqui. Mas é porque eu tô falando aqui com sinceridade. Talvez o rank dela fosse outro se fosse só considerando realmente a qualidade e os itens. Mas ok, continuando, galera. Eu falei pra vocês aqui, agora até me perdi um pouquinho. Já foi 4 figuras. Agora que eu parei pra prestar atenção, as 4 estão aqui, ó, pra vocês verem, as 4 que já foram. Então agora a gente vai pra o quarto lugar, né? O quarto lugar e o terceiro, eu já vou logo dar uma pequena adiantada, eles empataram por um bom tempo na minha cabeça. Eu cheguei a uma conclusão de qual foi escolhido? Sim, mas foi difícil, eu já deixo isso claro. Vamos lá pro quarto e galera, o quarto será Made in Vegeta. Gente, essa figura, eu não duvido o rank dela subir mais ainda no próximo ano. É uma grande figura, muito boa. Vem esse cabelo extra de vento, vem effect. Tipo, gente, a Red Sculpt também, essa modelagem de corpo. A Black Hole entregou tudo. Meus pêsames também para o fim da Black Hole. Mas, gente, olha essa figura. Parece que saiu do anime. Gente, que coisa linda. Sendo sincero aqui, que coisa linda.
Eu vou logo aproveitar e adiantar um pouco pro terceiro e explicar por que eu deixei ele em quarto e o terceiro em terceiro. O que tá em terceiro lugar tá do lado dele, Gohan. Gohan, que pode ser um 1.0 exclusivo e tal, mas o que fez ele ficar na frente? Ambos são duas figuras que vêm alguns acessórios, vem effect e tal, vem efeito para a base, vem uma base para effect. Mas tem uma coisa, enquanto a head extra desse daqui é uma com vento, a head extra desse outro é o Super Saiyajin, uma transformação diferente. Foi isso que me fez causar esse pequeno desempate. Foi isso que fez ele ficar em quarto e ele em terceiro, mas a qualidade dele é tão boa que eu não duvido ele subir de rank, ficar em terceiro e tal. E aliás, galera, agora eu tô reparando, eu acho que eu pulei algum rank, né? Na verdade, esse aqui é quarto lugar e esse aqui é o quinto. Eu tô misturando as coisas, desculpa aí. Como é que eu sei? Porque ainda tem 3 figuras pra eu falar. Eu percebi esse erro agora, que falta ainda esse daqui, falta esse pequenininho e falta esse daqui. Reparei esse erro agora, desculpa aí, eu me perdi aqui no meio do vídeo. Ai, faz parte. Mas, continuando aqui a fala, essas figuras são muito boas, depois que eu até fiquei em dúvida do rank e tal, mas eu resolvi tentar dar uma pequena diferenciada para poder chegar a uma situação um pouquinho diferente de rank. E eu acabei usando esse fator da Red Sculpt, que enquanto em uma outra forma, o outro é uma Red com vento. E é claro, eu não estou criticando a Red com vento, ela é muito boa. Só que em questão de essencial, eu acho que vale mais a pena a pessoa ter uma transformação extra do que uma Red com o vento. Mas foi um detalhe bem bobo aqui que eu usei para poder realmente deixar um rank diferente do outro. Beleza? Agora, galera, vamos para o que seria chamado de terceiro lugar. E o que eu deixei em terceiro lugar é Kid Buu. Galera, esse Kid Buu, ao mesmo tempo que ele é muito bom, ele é muito ruim. Como assim, Pedro? Eu não falo de mim, eu falo de outras pessoas. Porque, galera, tem pessoas que infelizmente tiveram muito azar nessa figura. Então você ou tem sorte ou tem azar. Eu tive muita sorte. Eu só tive um problema que eu acabei, infelizmente, quebrando a minha base do Effect. Foi triste isso, foi. Mas no geral, meu Kid Buu tá muito bom. E vocês podem dizer, Pedro, por que então você descontou nota como é? Gente, ele é praticamente, no meu caso, uma figura perfeita. Só que como ele teve dois problemas, eu resolvi deixar ele ainda não em primeiro lugar, por não ser exatamente perfeito. E Pedro, qual foram os problemas? Você acabou de falar. Eu acabei de falar um, que é a questão da base ter quebrado, e o outro é essas mãos aqui, os braceletes, ainda saem um pouco com facilidade. Não tanta, eu diria, no meu, mas eles têm um pouco de facilidade de sair. Então, como ele tem problema, não digo que são os maiores problemas do mundo, mas como ele tem alguma coisa para poder criticar realmente, resolvi então deixar ele em terceiro lugar. O que tá em segundo e primeiro, pra mim, é o que eu tô indo, opa, o que eu vou agora, pra mim são praticamente perfeitos. Como assim, Pedro, praticamente? Porque eu não tenho nada pra reclamar deles. Quanto mais eu penso e tal, o tempo passa, eu não consigo exatamente vir com uma crítica. Mas vamos lá, vocês vão ver agora o que tá em segundo lugar. E o que ficou em segundo lugar é Vegito Blue. Galera, Vegito Blue. E, gente, vocês podem estar estranhando aqui ele ter realmente durado aqui até o segundo lugar. Ele até ano passado era meu primeiro lugar. E Pedro, por que agora ele caiu em segundo? Porque a próxima figura, eu ainda vou falar um pouquinho dela, eu achei realmente completa. Esse Vegeta eu também acho muito bem completo. Eu não tenho exatamente uma crítica exata, gigantesca para ele. Porque para mim esse Vegito, ele representa o Vegito. Ah, Pedro, poderia vir Red Base. Olha, não é exatamente obrigatório. A Bandai vende muitas figuras sendo só uma transformação. Temos vários exemplos aqui, ó. Goku, que só vem na Super Saiyajin. Vegeta, que só vem na forma base. Gohan, que é um caso diferenciado porque ele vem em mais de uma, mas, tipo, na grande maioria das vezes, vem só uma forma. Então eu não vou exatamente criticar a Bandai por conta disso. O que me fez pensar foi, ok, Pedro, em questão de comparação, qual é melhor? Aí eu usei aquela figura que vocês vão ver daqui a pouco, mas já devem saber qual é por eliminação, que ficou em primeiro. Mas esse daqui só tem, entre aspas, um problema, que eu nem critico. Mas existe uma coisa que muita gente reclama e eu não critico, que é a gola da camisa, que deveria ser maior.
Quando olha o anime e compara, realmente. Mas eu nem critico isso. Esse seria, entre aspas, o único problema. Mas pra mim isso nem é problema, mas pra quem é mais fanático é. Então, como eu estou mencionando isso. Então, pra mim ele ficou em segundo lugar. E Pedro, qual foi o que ficou em primeiro? Eu não entendi. Bom, Godita, meus amigos, Godita. Gente, a base não é dele, aliás, é de uma outra figura que eu tô usando aqui com ele, mas gente, vem forma base, vem Super Saiyajin, vem o Blue, que é a forma principal dele aqui, vem braço cruzado, vem Kamehameha, vem esses effects. Gente, eu não tenho do que reclamar também, as articulações tudo perfeita, a pintura. Gente, esse Godita me entregou tudo que eu preciso. Pra mim, ele é facilmente o Godita definitivo. Sim, Godita definitivo. Outras figuras aqui eu acho realmente bem bacanas e tal, mas pra dizer definitivo sem olhar duas vezes, Godita. Gente, eu tenho tudo que eu preciso nele. Ele me entregou tudo. Eu não preciso de mais nada. Ah, Pedro, tem caminhone. Eu não tenho caminhone. O que eu tenho é SDF, meus amigos. Perfeito. Eu não tenho o que criticar. Não tenho. Eu, no máximo, tenho uma pequena reclamação da questão de troca de braço cruzado, que é um pouco difícil colocar os braços de volta, mas, tipo, gente. Gente, olha isso. É perfeito. E ainda vem DLC para o outro Godita, que é as mãozinhas para você usar pirulito e aquela head lá você pode colocar no outro, já que vem a auréola também. E dá para tirar a auréola, já que esse aqui também é do Super, então dá para usar ainda nesse daqui de boa. Tipo, gente, é perfeito. Então tá, galera. Esse aqui foi o meu top 10 desse ano. Top 10 não, top 9 de Dragon Ball FF4 desse ano. Próximo ano eu espero conseguir mais figura. Pelo menos mais um. Pelo menos mais uma, pra finalmente virar um top 10 aqui. Mas é isso então, galera. Deixem um like, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Fui!